gente vai compartilhar. Pessoal, então. Se vocês querem compartilhar também. Não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Compartilhar o link desse? Tá ao vivo, vocês têm o grupo da casa. Fez o Nova Era, né? Já estou vivo. Eu te compartilho aqui, já. Segundinhos só para terminar de compartilhar aqui. Ok. Boa noite a todos. Estamos começando mais um programa Café com Kardec. Hoje o programa 13. Hoje o nosso programa está recebendo a Rosinelda Pereira, que é presidente do Grupo Espírita Caminho da Luz, né? E o Jesus Pereira também, trabalhador da casa. Vice-presidente. Dirigente espírita da casa, Jesus Pereira. E a nossa presidente do Nova Era, Maria de Lara Silveira, a qual damos início, então, a mais uma live. Passamos a palavra à presidente Maria de Lara. Boa noite a todos que vão assistir aí. Hoje vamos apresentar o Centro Espírita do Hermenegildo, né? E tem bastante coisa lá, né? Sim. Mas antes de começar, como sempre, a gente vai fazer a oração de abertura, pedir a inspiração do alto para que tudo saia o mais harmonioso possível. Vamos deixar a palavra agora. Então, nós vamos pedir a Deus, a Jesus, a Maria, nossa mãe, a todos os trabalhadores espirituais responsáveis por esse momento aqui na Casa Nova Era, que a gente possa ser assistido, fortalecido, que as nossas energias sejam renovadas e a nossa fé seja fortalecida. Senhor, fazei de nós instrumentos da vossa paz. Onde houver ódio, consente que semeemos amor. Perdão onde haja injúrias. Luz onde haja trevas. Alegria onde haja tristeza. Divino Mestre Jesus, permite que não procuremos tanto consolar, ser consolado quanto consolar, ser compreendido quanto compreender, ser amado quanto amar. Porque é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e morrendo é que vivemos para a vida eterna. Que assim seja, e uma boa noite a todos. Assim seja. Que assim seja. Então, a gente quer saber, bom, primeiro, né? Quem sabe vocês falam um pouquinho de vocês, como começaram, porque vocês têm depois que nos falarem um pouquinho do seu Ademar Pereira. Esse eu quero escutar bastante coisa. Mas de vocês, começaram o Espiritismo já com ele lá atrás? Como foi a história de vocês? Olha, minha história é bem longe. Eu comecei com... A minha história é bem de muito tempo. Eu comecei capaz que com 12, 13 anos. Na primeira casa que foi fundada em São Paulo. Amor e Caridade? Não. Eu não sei se era Amor e Caridade, mas era bem aqui de frente do Sindicato Rural. Era o capitão Adel, o presidente, tinha o seu Vilmar. Era com os avós da Guacira, não?
Ou era dessa Não me época? lembro, não me lembro, era o seu Emílio, o seu Sanes, Venâncio Sanes, o seu Emílio da farmácia, o Brasil Carreiro, o Brasil Martins Neto, O senhor, aquele Pedro Chuí. o O seu seu Balaguês. O seu Balaguês, 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 o seu Balaguês foi o precursor do É. espiritismo em Santo Antônio. Começou, mas começa ali com o seu. o pessoal daqui era Foi que eu mesmo. comecei. Os 12 anos. Já por aí, que eu tinha 12, 13, 14 anos. E nós assistimos, ia intercâmbio. Porque nós ia com o pai e a Com mãe, essa idade, hoje já não votamos, né? Não eu e o voltamos. meu irmão, o Rosa não me lembro se existia, eu acho que não. Não, existia sim, depois começaram a assistir. E nós íamos e assistir. Ficava na assistência. Não tinha de deixar a criança, não Sim, tinha sim. babá, então Não, eu ia toda a família. Isso. E aí foi que eu comecei. E que sou trabalhador, aí não sei quanto tempo, faz muito tempo. Nem Eu pensar em fazer assumi, contas. assumi bem cedo, porque eu sempre gostei. Sempre gostei. E eu nasci e cresci dentro da casa espírita, né? Que aí já era outro momento, o pai já estava muito envolvido, a mãe também. E, e eu gostava muito, né? Sempre achava interessante. A mãe dizia, quando perguntam na escola, vocês digam que são católicas. Ela com medo de preconceito, né? Porque eram duas crianças, o preconceito era grande. E eu adorava. E aí a professora perguntava, e a Marinela, minha irmã gêmea, dizia, católica. E tu, eu espírita. Ai, eu adorava, né? Então, parece que era meio, dava um poder aquilo de ser diferente ali. Tá, e eu, com 12 anos, já tinha um grupo jovem que veio de Rio Grande, um ônibus cheio de jovens. E eles passaram um domingo inteirinho com a gente, cantando, ensinando várias coisas, músicas. E aí a gente criou um grupo. Nós éramos um grupo de crianças, né? E eu trabalhava com o grupo. E eu não era professora ainda. Mas eu já tinha, assim, uma paixão por aquilo. E, Tu já era evangelizadora, então, naquela época. sim. E aí depois eu estudando, estudando, e eu fui ser professora. E eu amo ser professora, eu tenho paixão, sala de aula é o meu lugar. Então, agora no grupo, na Casa Espírita, depois eu comecei a trabalhar como médium na Casa Espírita, o pai nos preparou, quando a gente queria, ele já ia providenciando. Depois eu tive afastada, mas quando na casa de Mar Pereira eu dizia para Jesus, Jesus, eu era vice-presidente, Jesus presidente. Eu disse, Jesus, eu posso ser, não tem problema, eu quero trabalhar, eu quero ser médium, mas a minha prioridade são os grupos de estudo. Eu amo o grupo de estudo. E hoje lá na Casa Espírita a gente tem um grupo online, segunda-feira, e a gente tem 2 grupos presenciais, e mais os jovens. E esse grupo, a nossa casa começou em 2014 com um grupo de estudo, né? E eu lembro que a gente não tinha lugar para colocar o grupo, então cada pessoa que emprestasse uma peça, uma sala para a gente ia e montava o grupo. Até na escola a gente conseguiu um verão para fazer o grupo na escola. E depois a gente começamos a conversar, eu e Jesus, sempre pensando em abrir uma casa espírita. E um dia nós saímos para procurar uma casa e não encontramos, era tudo muito caro. Aí o Jesus foi embora e eu voltei, e aí eu passei numa rua ali e eu vi a Lucas essa casa. Peguei o telefone e liguei. E aí o senhor disse, sim, eu alugo todo ano, sim. Mas para uma casa espírita, sim, não tem problema. Tá, aí eu voltei, fui lá, peguei, nós olhamos a casa, e aí a gente montou a casa e começamos a trabalhar. E essas coisas a gente sabe, né? Que quando tá organizado do outro lado, a gente só tem Sim, que baixar a eu cabeça e trabalhar. sempre dizia para o pessoal do grupo que a gente tinha que se acalmar. Quando vamos abrir uma casa, tem que se acalmar, porque quando o plano espiritual criar a nossa casa, nós vamos receber as oportunidades para ver, e foi bem assim mesmo. A casa primeiro é formada no plano plano espiritual. Depois que. E, e eu sou imensamente feliz, assim, ó. Eu acordo de manhã e quando eu lembro que existe a casa, me toma de felicidade. Quando eu acordo quarta-feira, eu sei que vai ter trabalho na casa. E é um momento que eu sempre pensava que, ai, mas e se eu não posso na quarta? E se eu não posso no sábado? Hoje eu entendo, eu sempre posso. Porque a minha prioridade agora, a minha responsabilidade na quarta e no sábado é a casa. E segunda não.
Eu sei bem o que é isso, né? O pessoal sabe bem que eu sei o que é isso, porque eu fico 6 dias na semana ainda. Rosina, Segunda, sábado, eu tô aqui. a casa, né, hoje, como é a divulgação da casa para as pessoas que moram no Armena? Ela tem uma divulgação grande, a casa, né? Eu pergunto isso porque eu sou morador da praia só verão, né? E eu vou no inverno esporadicamente. E eu conheci a casa há pouco tempo, entendeu? Ali, porque por acaso eu Sim, passei ali e vi a casa, né? Quando era na minha rua, agora mudou para a rua anterior ali, que é a Rua da Casa do Livro, né? E vocês trabalham essa divulgação para que mais pessoas vayam a ou não? gente, na verdade, como eu sou professora, né, todos os grupos de pais recebem sempre um convite, né? E quando a gente faz a Feira dos Atos, a nossa Feira dos Atos lá é tudo por R$ 1. Então, o objetivo é que as pessoas cheguem lá e possam escolher, em vez de doar roupa, a gente deixa a pessoa escolher. É R$ 1, mas foi o que a pessoa escolheu, não gostou. E, e também tem no Facebook, tem o grupo de moradores da praia. E também na Casa do Livro tem uma menina, na Deli, que ela faz a divulgação. E agora nós vamos criar, né? Porque foi tudo um passo a passo, assim. Sim, As pessoas vão na casa, né? As pessoas são médios, são trabalhadores, são frequentadores, mas tu sabes que o movimento na divulgação e a responsabilidade com cada coisa não é da responsabilidade de todo mundo, tem uma pessoa para cada coisa. E tu achar uma pessoa para cada coisa não é fácil, né? Mas quando tiver na hora vai aparecer Claro. alguém, tudo é Então a assim. gente ficou experimentando, assim, ó, quem poderia fazer isso? Ah, eu posso. Aí a pessoa não se movimentava, a pessoa Você ficava com não faz um vídeo, dificuldade, pá. né? A gente sempre se aproximando e dizendo, conta com a gente sempre, né? E a gente foi adequando as pessoas sempre, quem gostava de fazer isso, fazia isso, quem gostava de fazer outra coisa. Mas também o nosso cuidado, porque a nossa casa é menor que essa aqui, entende? A outra era maior, mas era muito cara. E essa que a gente tem, ela é menor. Então, nós tínhamos à tarde, sábado à tarde, e iam as pessoas que gostam de andar no dia. A gente viu que tinha pessoas que trabalhavam, então a gente abriu um horário à noite. Sempre. É o mesmo espaço, mas com mais horários. Né? E a tendência é fazer a casa funcionar a semana inteira. E ainda não está funcionando a semana inteira, porque todos os trabalhadores da casa trabalham, né? A maioria, pelo menos. E o Jesus está mais disponível, porque está aposentado, e eu esse ano consegui me aposentar 20 horas, que eu já estava aposentada, mas eu continuava trabalhando, por vários motivos. Por os alunos que me pediam, professora, por favor, e eu lá, tá, vou. Agora, esse ano eu decidi que eu não ia mais trabalhar 20 horas. Então, eu parei 20 horas e eu estou mais envolvida com a casa, criando mais coisas. Agora a gente já tem, quarta-feira, grupo de artesanato. A gente tem, quarta-feira, atendimento. E no sábado a gente tem a 1 hora o grupo de jovens, às 2h30 atendimento público, às 3h30 estudo para toda a comunidade que queira, e às 4h30 estudo de médios. Né? Então a gente está com várias atividades. Sábado, né? Que é Cada cidade tem suas características. O Hermena trabalha mais aos sábados. Se sábado ninguém tem nada para fazer, Exatamente. O Chuí também tem essa as pessoas característica de gostam, trabalhar. né? Porque sábado as pessoas que moram no Hermina estão disponíveis. sim. Né? E elas procuravam, ai, sábado não tem? Aí eu digo, Jesus, agora sábado vai ter. E o Jesus E é trabalha. nosso objetivo é necessidade dos moradores. E as Não adianta. públicas são? Como? As públicas são? As públicas de. Sábado às 14h30 Todas são poucas. e Não, não, sim, não. isso é público também, mas não é. Mas digo, a casa de vocês não trabalha, tipo, como a maioria faz, no caso que tem dia Sim, a da doutrina, pública, passe, 30 sim, minutos de doutrina, 20 sim, minutos, depois o sábado, passe. sim. É isso que não. Sábado às 14 horas e segunda-feira, quarta-feira, às 19 horas agora. E o grupo de jovens está vindo para quarta-feira. Porque agora é verão, então no sábado a família se reúne, visitas e coisas. Já começaram a ter alguns faltando,
né? E o meu objetivo é que todos estejam presentes. Verão continua, desculpa. Sim, Verão sim, continua. sim. Mesmo no verão, segue os estudos. Tudo. Aí a gente só vai trocar os horários agora no verão. Então, o grupo de jovens vem para quarta-feira, às 16h30. Que aí eu posso ficar com eles até às 18 horas. Me diz que essa casa foi fundada em 2014. Então já está com Nós, Nove. o grupo, o 8 grupo anos. de estudo, 9 anos o grupo de estudo. Mas a gente está contando a casa como quando ela foi inaugurada, né? Para que as pessoas consigam fazer essa diferença, que um grupo de estudo são pessoas reunidas estudando, e uma casa espírita são pessoas reunidas estudando, são pessoas reunidas fazendo artesanato, são pessoas reunidas Atuando, né? Na atuando, espiritualidade. divulgando, entende? Então, a casa espírita é um conjunto de atividades. E um grupo de estudo é um grupo de estudo, né? Esse nome, eu pergunto agora, porque quando eu estava na Casa da Paz, que o senhor Ademar se afastou na época e fundou a Caminho da Luz, não é a mesma. Caminho Não é da a Luz mesma. é a Ademar Pereira agora. A Caminho da Luz é Ademar Pereira Vala. E até quando a gente foi criar nossa casa no Hermenegildo, eu falei com o pessoal da Casa Espírita Ademar Pereira se a gente podia fazer uma coisa vinculada, como se fosse uma extensão, como se fosse uma filial, né? Mas aí eles entenderam que não era o momento, que não era uma boa ideia, não sei. Eu sei que não fluiu. E aí, então, tudo bem também, né? Porque isso aí era uma ideia, Sim, uma possibilidade. Mas não tinha que ser uma coisa, porque eu tive a ideia de fazer isso, que todo mundo aceitasse, né? Ou que entendessem que era a melhor coisa. Tudo bem. E aí a gente. Mas seria o certo, né? Em vez Nós de, trabalhávamos na casa de em vez de fazer uma grande casa, sempre ouvi isso aí, não sei se o senhor Ademar acho que costumava dizer Sim. também, né? Em vez de uma grande casa, várias Nossa. casas pequenas E a que nossa podiam ideia. ser filiadas uma das outras. Sim. E aí eu também já começava com a ideia de unificação, entende? Porque era uma coisa que ia ser uma coisa só, mas que ia atender uma outra comunidade. Hum. E também que a gente tem ideia de abrir outra casa, né? No outro lado. Bem simples e pro outro lado. Sim, porque lá é tudo muito simples, né? A ideia é essa. E, e como a gente era trabalhador da casa espírita, tem gente que diz, ai, o que houve que se foram embora? A gente não foi embora. Nós tínhamos o grupo e a nossa ideia era abrir a casa. E nós precisávamos de trabalhadores. O que era prático? O Jesus e a Rosa, que a gente tinha já uma convivência diária, né? São uma minha irmã e meu irmão. Sim. E também pensando, né, na família Ademar Pereira, a gente saiu da casa Ademar Pereira porque eu não tenho tempo para trabalhar em duas casas. Porque ninguém disse para nós que Moras nós... no Sim, Hermenegildo, só para esclarecer isso. Moras lá, moro, você também não mora lá, não? eu moro no Hermenegildo. E tanto que a responsável administrativa sou eu, porque eu moro lá. Não é porque eu quero ser, não é porque fui eleita, não é por nada disso. É porque precisa de muito tempo. E como eu moro lá, então a gente do grupo que criou a casa, eu, o Jesus e a Rosa, nós entendemos que o Jesus seria o dirigente espiritual, porque ele já estava aqui na casa da Maria Pereira, um pouco nessa função, e que eu seria a responsável administrativa, porque eu gosto dessa coisa de organizar, de inventar, de trocar, de modificar. E tudo bem, depois que a gente arrumar tudo, a gente vai ter oportunidade de outras pessoas também, né, de fazer esse trabalho, porque eu acho que isso é necessário, né, a gente experienciar outras ideias e dar oportunidade para as pessoas. No momento que outras pessoas entram também, já vão. Vão enxergar a dificuldade que não é nada tão fácil como parece ser. Não, e vão criando outras coisas também, Sim, que talvez quando a gente criatividade. fica muito tempo no mesmo lugar, não Sim, termina não porque evoluindo, aquele né? lugar fica Fica, do teu jeito, né? Aquele lugar não exatamente. precisa ser do teu jeito. Não há uma. E tem que preparar as pessoas, porque somos eternos, né? Tem Então nós temos o quê? Nós temos o quê, ó? Eu Jesus está sempre entre comecei, nós. começamos a casa e eu fazia a leitura e a explanação. Aí eu disse para Jesus, Jesus, eu estou prestando atenção nas pessoas e vou convidar alguém. E Jesus, eu concordo, tem que checar. Convidamos outra pessoa que eu entendi que tinha condições e a pessoa aceitou. Começou a se preparar, né? A gente começou a se reunir, a conversar sobre o assunto e ela foi indo e hoje ela faz a explanação. Agora surgiu outra pessoa que eu estava de olho nela.
E aí eu convidei ela para ser a segunda responsável administrativa, né? Porque é necessário, porque se eu ficar doente ou acontecer uma coisa comigo, alguém tem que dar conta de tudo. Eu convidei ela para ser responsável, segunda responsável administrativa, e ela aceitou. Então, E aí, apareceram as então, pessoas. agora no grupo de estudo da segunda-feira, às 19 horas, às 19h30, eu fico convidando ela para fazer a abertura. Se ela quer experimentando Claro. ser a orientadora do grupo num dia, e ela está aceitando. E o Jesus fica sempre me chamando atenção. Olha, vamos sobrecarregar ela. Sim, daqui a pouco. Não, Sim. mas acontece que Não, eu sei. a gente dá a oportunidade, né? E pergunta, queres? E ela está aceitando. E ela aceitando. quer. Ela não sei. Ela quer crescer dentro da casa. Agora ela está feliz que tanto Jesus dizendo que ela... Aqui o pessoal já me conhece também, né? Eu não pergunto, eu boto no trabalho. Depois, E diz assim, ó, tá, a partir de amanhã coisa. E vamos lá. E aí, e ela está indo muito bem, e a outra colega que faz a doutrina está indo muito bem, e a outra colega que trabalha com a gente na Câmara de Passe, cuidando da entrada e a saída, ela está indo muito bem, ela está feliz, ela está satisfeita, que é uma coisa muito simples, mas ela dispôs, é uma coisa que me faz tão bem, que para mim é uma coisa muito importante. E eu disse para ela, porque ninguém pode entrar numa porta que está fechada. Ninguém pode sair por uma porta que está fechada. Então é muito importante isso que eu falo. Jesus, quer colocar alguma coisa? Vocês tinham alguma pergunta? vamos dar 20 minutinhos, dar uns alôzinhos pessoal só aqui. Já seguimos com os nossos convidados. Dá um alô aqui para Sarita, Ribeiro, Rosa, esposa, tá lá. A Cleusa Costa, Francisco Nunes, lá do Rio Grande, fiel ouvinte, Braço Chico, Amália Silva, nossa colaboradora Rosinara, Cleusa Costa, Uberajara Silveira, Rosana Araújo, Sobrana, entra na live, Damiana Lima, Rosana Perfeto, Lourdes Garcia, Cláudia Almada, abraço Claudinha, lá no Chuí, Fabiana Custódio, Suelen Souza, Cláudia mandou um recado aqui, que maravilha, uma casa espírita no Hermena, parabéns a todos os trabalhadores. A Marissônia, Marita, abraço Dona Marita, Ana Dege, Cíntia Marques, Antônio Joel, Cirlei, tia Cirlei, abraço tia, Maria da Graça, e Zinara Cardoso, e o Antônio Joel está mandando um abraço para o seu Jesus. E o Antônio Joel está dizendo que sou trabalhadora do Mar Pereira. Boa noite. Legal. Esse aí, o pessoal que está aparecendo aqui na casa, um abraço a todos. Se alguém, como eu sempre digo, postou algo e eu não dei um alô aqui, é porque às vezes não aparece todo mundo aqui no Face, ele é programado para aparecer só por partes. Seguido ali, tiraram. Segue aí com o seu Jesus. O seu Jesus é bom, né? Antes de perguntar para o Jesus aqui, não vou te chamar de Senhor. Só. Você tinha caído do céu. Então, olha que bom uma casa na Hermena, né? A questão é essa, como disse o Juliano também no início, muita gente não sabe que tem casa. Então, essa divulgação... Eu vou de ônibus e volto, e eu, dentro do ônibus eu faço um comercial. Na casa de mim. Quem sabe tem, mas... E também, Sim. também que eu ia falar da divulgação, que a gente tem consciência que o nosso espaço é um espaço É muito pequeno, pequeno. por isso que eu perguntei, né? Agora, no verão, eu já fico de férias e eu já fico preparada, porque são 27 ou 28 lugares, né? Dá para colocar mais umas 3 cadeiras, 30 lugares. Se um dia eu chegar lá e tiver 40 pessoas, eu já tenho que me preocupar com o que eu vou fazer, entende? Então, eu já fico pensando, a possibilidade é de mais um dia. Nós já tivemos aqui, né, porque não tínhamos cadeira suficiente, de pessoas ficar de pé mesmo, assistindo e ficam. Mas que nosso Né? espaço é pequeno. Tivemos dias aqui de calor que tinha gente lá na rua, assim, 60 pessoas uma vez. Teve um dia que batemos o nosso recorde. 60 pessoas Por tinham que uma. A ideia que eu tenho é assim, ó, que as pessoas que vão ali, elas querem entrar e querem ouvir. Elas querem ficar perto, elas querem sentar, elas querem conversar. E aí, então, agora vai passar a gente organizando, fazer uma tarde de dedicação. Então, naquela tarde, vou ficar lá disponível a Jesus para isso.
né? Para que não fique aquela coisa, a pessoa chega no horário, no dia do atendimento para conversar, né? Então a gente já vai estar agendando, naquela tarde vai ser só o atendimento interno. Muito bom. Jesus, já falaste um pouco, começasse lá desde o início, de novo. Trabalhando sempre na mediúnica, hoje és dirigente. Há quanto tempo tu é dirigente espiritual de casa? Sim, Olha, eu me lembro que trabalhei contigo, não trabalhei com a Rosinelda, eu acho, mas contigo já trabalhei na época do seu Ademar na Casa da Paz. Casa da Paz, deram de frente à praça já? Levante a praça. Lá Me mudei com vocês Ah, para o isso, Caminho da Luz. isso, tá. E aí eu também, e ali depois eu fui presidente daquela casa. Presidente lá também. Mas eu acho- Depois aí me convidaram para, tinha pouco trabalhador na casa da Ana Pereira, porque eu não estava muito bem lá, sempre devendo qualquer lá. Mas aí, não, mas não estamos fazendo falta, não precisamos de trabalhador, e a casa lá tem bastante trabalhador. Eu simplesmente parei não, cheguei lá, conversei que eu gostaria de parar porque eu queria Ajudar ajudar aqui, que eu estava certo. E a Eliana disse, Jesus, vem, nós estamos precisando. Eu disse, um dia desse. Até que chegou o dia desse, eu fui para lá. E aí fui presidente 2 vezes lá. Mas foi um O que me falas um pouco sobre mediunidade? Os trabalhadores em si, como é que funciona? Às vezes as pessoas perguntam, tem muita curiosidade, né? E quem não conhece o espiritismo tem uma curiosidade enorme de saber como é a mediunidade, né? E também, como passo tanto tempo trabalhando nisso, as dificuldades que a gente tem nas reuniões mediúnicas, né? Dos trabalhadores, esse vai e vem, porque muitas vezes pessoas entram, saem, não tem essa. Na verdade, a gente lá na nossa. Pode. Lá no, quando o professor fala, Sai para lá. Assim, lá na nossa casa, a gente um estudo em função da disciplina. Disciplina do trabalhador e disciplina das pessoas que frequentam a casa, né? Porque tu tem que saber, assim, mesmo que tu seja trabalhador ou não, que a casa tem um funcionamento e que a questão de trabalhar com a disciplina é de uma forma geral. Porque aí tu não fica dizendo, não, Jesus é indisciplinado, então nós vamos trabalhar em disciplina. Não, as pessoas têm que se adequarem e as pessoas têm que entender que a casa funciona assim. E que se alguma coisa dá para ser modificada, eu sempre digo, me procure e coloque a ideia de vocês. A ideia vai ser analisada e eu sou flexível. Eu não tenho, tem que ser como eu penso, tem que ser. Não, eu escuto todo mundo e depois a gente vai avaliar e ver o que dá para fazer para ficar melhor sempre. A ideia é que sempre fique melhor. E a questão da mediunidade, a gente fala isso. A responsabilidade é a disciplina da pessoa que tem mediunidade. O limite também, a questão de limite. Tu não podes avançar um sinal sabendo que pode ser prejudicado. Então, se a vida aqui no plano terreno não é fácil, se as coisas aqui se complicam, e onde tu podes ver, sentir, perceber, e fica difícil, tu imagina então quando a questão for espiritual que tu não consegues ter acesso a tudo isso. Às vezes tu nem sabe o que falou em mediunidade, falou em disciplina e responsabilidade. Sim. Né? Que é uma das coisas que a gente sempre tem que estar entendendo. Isso, né? Em casas espíritas, fala em. Nossa, dali pro Juliano. Olha se não caiu agora. Quando a gente fala em espiritismo, está falando em espíritos, vem sempre a ideia da mediunidade. E a gente acha que, ou as pessoas não entendem que, para chegar numa reunião mediúnica, para ser um trabalhador de uma reunião mediúnica, tem algum tempo para estudar, para se preparar, para chegar tem até a reunião. critérios, tem critérios. Exatamente. Não é assim, eu vou entrar e vou trabalhar. Né? Primeiro adquirir conhecimento. Sem conhecer, não dá para E entrar. também Não dá porque para assim, ó, uma casa espírita tem critérios, tem regras, porque senão ela não funciona organizadamente. Então, a pessoa tem que ser preparada para tudo na vida. É assim, não é? Tu te prepara para as coisas que tu está fazendo. E para chegar numa reunião mediúnica, tu tem que se preparar. A disciplina e a responsabilidade, o comprometimento, o compromisso que tu faz.
Sim. E o conhecimento... Travou aqui no Face, mas ela tá rodando Então, no telefone. se tu nem sabes o que é mediunidade, como tu queres chegar a uma reunião mediúnica? Então, tu te prepara, tu vai conhecer, porque não é nada tão complicado e nem tão difícil. Exatamente, mas tem que conhecer. Mas tem que estudar. É a condição. E a gente sempre está dizendo, lê. Ah, mas é que... Lê, busca. Não fica só esperando chegar aqui. Ah, tu podias falar sobre mediunidade? Eu posso. Mas tu podias trazer amanhã o que queres que eu fale sobre mediunidade? Porque aí tu traz o que tu queres saber que eu vou falar sobre mediunidade. Então é um conjunto. E a gente tem que ser parceiro, e a gente tem que ser cúmplice no trabalho e tudo que a gente oferece na Casa Espírita. E tem que ser cúmplice com as pessoas que estão lá também, né? E tu respeitar o limite daquelas pessoas também e não colocar ninguém em risco. Exatamente. A gente Porque às sabe. vezes as pessoas acham que a gente não está querendo dar espaço, dar abertura para trabalhar, e não é. É uma proteção, né? Cuidado. Para ser um trabalhador da Casa Espírita, como trabalhador na parte espiritual, é uma escolha nossa. Se preparar para ser. Só que depois que tu começar a ser um trabalhador, aí a escolha não é mais tua. Aceitou, tem compromisso, tem que ter muita disciplina. Não sei quem é que dizia assim. Com quem é o compromisso que a gente faz? Quem é que dizia assim? Disciplina, 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 disciplina. E quando termina, disciplina, disciplina. Tem que ter disciplina e assiduidade. O Chico Xavier. Assiduidade. Diz uma coisa, com quem é que temos compromisso? Nós começamos. E com o plano espiritual. Com o plano espiritual. Com a espiritualidade que trabalha numa... Faz o seguinte, eu sempre dizer assim, ó, o plano espiritual montou tudo lá para a reunião. Aí o Jesus hoje não foi porque tem um aniversário, não estava bem, ou estava não sei o quê, estava cansado. E aí o plano espiritual já montou contando com Jesus. Então, e a escolha é minha se eu quero ser trabalhador da casa, vou participar de diversas coisas da casa. Então, se eu quero, depois que eu disse, aí eu perdi, não tem essa de eu não quero, ou eu não vou ir, não. Aquilo é um compromisso, aquele tempo já está gasto, não faz compromisso com aquele horário, porque aquele horário já não é mais teu. E a gente adquire ele, né? Como disse a Rosinelda no início, que a gente pega um hábito, daquele dia já se levanta pronto para o trabalho. Né? Eu não tenho essas, não, hoje eu não vou. E a gente vai abrindo mão de um monte de coisa na vida da gente, porque a gente sabe, tu és um trabalhador da casa acordado, tu é um trabalhador dormindo também. Então, pode precisar de ti até o teu corpo físico está dormindo. E também, chegar trabalhador numa casa não é diferente das outras coisas que a gente vive na vida da gente. Porque o teu sonho pode ser trabalhador da casa espírita, mas o teu sonho pode ser secretário da educação. E tu vai ser só porque tu queres? Não, tu vai ter que preencher critérios, tu vai ter que te preparar e ter vários atributos que te coloquem na situação de secretário de educação, de prefeito, de professor, de diretor de escola. A gente tem uma formação para ser um profissional e não quer ter uma formação para trabalhar no espiritismo. O Juliano tinha uma pergunta, Juliano. Não, acho que queria saber. Já foi o Joyce? Não, é para nós no tema do jovem, depois nós vamos entrar, né? Mais a fundo nisso. Não sei, por isso, deixei aberto para falar sobre eles agora. Não, pegando pelo tema dos jovens, a gente viu que vocês têm bastante. Hoje eu vejo que um dos maiores, eu não, quem vê bastante Haroldo, quem vê bastante, né, os espíritas mais influentes hoje nas mídias sociais, hoje é isso que eles estão alardeando muito, né? Que o espiritismo está muito velho, né? Em si, não tá tendo uma renovação como deveria. E quando eu vi aquele movimento de vocês ali nas fotos que a Adila me mostrou, eu achei muito interessante, porque eu vejo isso nas outras casas, até na nossa aqui, a nossa não é tão um pessoal tão velho, acho que eu e o seu Aladino, acho que somos os mais velhos, e a Adila, essas acho que são mais jovens, mas eu digo assim, na nossa casa eu coloco ela como uma casa mediana, né, em idade. E
E eu digo, mas eu vejo assim, eu fiquei muito feliz em ver que vocês tinham bastante jovens ali que trabalham, né? Esses jovens são todos do Hermenegildo, são os jovens de Santa Vitória que vão ao Hermenegildo. Uma moça é daqui de Santa Vitória. Ela é prima de um jovem que vai. Então, todo sábado ela vai para casa dele na praia para ir comigo. Para ir para casa. Isso. E a gente tem um cuidado, assim, a gente faz almoço com os jovens, né? Então, aí eles vão preparar alguma coisa para o almoço. Hoje tem jogo de frescobol lá na Padrinha com os jovens. Aí eu vou para lá com os jovens fora do horário do... Quer dizer que não é só uma evangelização Não, a gente para tem... Aí jovens, faz que tudo. eu queria Tem ajudar. os jovens perto de nós para que eles vejam que a vida é mais fácil quando a gente... Isso que eu queria, que eu achei legal, assim, Quando a gente faz que eu os imaginei, digo assim, o que eles estão fazendo de diferente, né? Né? Eu digo, não, eu digo que eles, eu digo eles, vocês, né? Sim. Porque eu vejo que a maioria das casas, ela quer evangelizar o jovem, né? E o jovem, ele não quer essa evangelização do modo que nós, com 30, 40, 50, 60 anos, estamos mais acostumados a receber. O jovem está na outra fase, aquela fase mais... E eu estava vendo até um grupo de São Paulo, que eu sigo lá, com a minha prima é trabalhadora lá em São Paulo, e eles têm isso. Eles têm um grupo de jovens que eles fazem muitas coisas com os jovens, mas, né? Fazem saraus, fazem... É uma casa muito maior, tá? Uma casa grande em São Paulo, Marília. E aí tem saraus, tem. Então, eu digo, tá, eles têm isso aí chama o jovem para, né, fazer um sarau de pintura, um sarau de música, né? E eu vi, agora tu falando isso aí, eu digo, entendi o que o jovem quer, né? Ele quer se reunir, porque o jovem, quando a gente era jovem, o que a gente fazia? A gente se reunia com 10, 12 amigos, 8 amigos, né? Né? Hoje se reúne para falar e mexer na rede social. Na nossa época nós ia conversar, né? Então eu acho que vocês estão no caminho E muito tu certo. pensa assim, ó, que eu sou professora, né? Então, tudo é sempre muito bem planejado. Ó, hoje, às 4 horas, a gente vai se reunir na quadrinha para jogar. Quem quer ir? Eles vão todos. Aí chega lá, e olha só, gente, vamos se preparar, vamos dar a mão aí, vamos fazer uma oração para que dê tudo certo, para que ninguém se machuque, né? Porque imagina, Fiquei na dúvida agora. Esse grupo de jovens, ele é um grupo de estudo um grupo espírita. de estudo Só que espírita ou assim, ele é um grupo não, de é um jovens que se reúne grupo de estudo e entra o espírita. espiritismo? É assim, ó, ele é um grupo de jovens da casa espírita, né? Só que eu, como professora, eu tenho esse entendimento que se eu levar os jovens para lá para ficar só falando de espiritismo, daqui a pouco eu corro o risco de perder um deles. Ou não, Então, sim. Então, o que a gente faz? Hoje a gente vai trabalhar com arte. Então, a gente vai desocupar a sala e a gente vamos pegar tinta, vamos pegar isso, vamos pegar aquilo e a gente vai primeiro buscar na internet alguma coisa sobre Jesus Cristo que possa te despertar algum sentimento. Agregar com eles. Tá. Aí eles vão lá e caricaturas. Acharam caricaturas. Tá aí, por que caricatura de Jesus? Ah, porque é um Jesus diferente e é uma coisa que a gente pode produzir porque é mais fácil. E também, tá, e aí o que tu pensa, assim, ó, que Jesus viveu de verdade? Sim, eu acho que sim. Tu acha que ele deixou alguma mensagem por aí? Aí eu vou trazer. Então vamos lá orar, mas a gente vai orar para que dê tudo certo, para que ninguém se machuque. Tá. E aí, qual é a importância desse grupo estar reunido aqui hoje? Né? Então, sempre eu estou trazendo a evangelização e também aí eu levo livros, né? Então, escolhe aí qual é o livro que tu gostaria de... Ai, mas é que então, peraí, que eu já vou te mandar um livro online aqui, aí tu vai dentro do teu celular, lá no teu quarto, né? Ó, teu compromisso comigo é ler uma página por dia, entende? Então, aí eles adoram essa coisa e aí eu fico elogiando. A nossa vida aqui na Casa Espírita são os jovens. Os jovens nos deixam felizes. Nós, jovens, a gente vai fazer vocês felizes hoje. Entende? Então, tem uma coisa ali que eles adoram, cara. Porque eu vejo assim, sabe, que o movimento espírita mesmo, ele às vezes ele quer abolir isso aqui, né? Celular. E tu abolir um celular num jovem hoje é uma coisa absurda, né? No jovem não, para todo mundo. Não. E eu hoje consigo ter um meio termo, né? Eu me lembro quando eu entrei nessa casa aqui, era uma coisa meio contra, assim, né? O pessoal meio, desliga o celular, papai, não sei o quê, não queremos nada de interferência, né? Eu ficava até meio revoltado com aquilo ali. Não que eu expusesse, mas eu achava assim, mas que coisa retrógrada, a gente tu não poder ter o celular ligado no silencioso, tem que desligar o celular, como se tu, né? Aí
E eu digo assim, o jovem, às vezes, acho que ele se afasta por causa disso, que a gente tem que buscar meios que sejam deles, não trazer eles para nossa idade, para nossa época, né? E a gente tem uma televisão bem grande, gigante lá, e, e a gente tem internet. Então, olha só, gente, agora a gente vai pesquisar o que que é. Tu me fala um sentimento. Ah, é solidariedade, tá? Fala tu outro agora. Respeito, tá? E agora procura aí alguma coisa sobre o sentimento que tu falou e lê para nós. Aí eles vão lá, procuram, e aí os adultos vêm chegando para o atendimento das 2h30, né? Só que os adultos já estão indo há 1 hora para a casa espírita, Sim. para ver os jovens trabalhando. Então aí, agora os jovens vão apresentar para vocês aí o que eles pensam disso, e aí o grupo dos adultos senta e os jovens falam, explicam. E o Jesus mesmo teve a oportunidade de ver, tem um menino lá que ele se perde, né? É que a gente sabe que o espiritismo é um eterno aprendizado, né? A gente está sempre, a gente está sempre aprendendo, sempre, sempre. Aí, Ah, não parecia. eu vi que a Para. Só internet. tempo. Botou. Não, é que a internet está, a internet hoje está, Agora. a internet hoje E está, aí eu fico tá pensando oscilando. assim, ó, eles vão chegar lá nos seus 20 anos com um desejo de conhecer mais sobre o espiritismo, sobre a vida deles depois, Antes disso, cara. ou antes Sim, até. certo. Mas eu digo assim, Tá. ó, se a gente quiser começar já por o que a gente faz hoje com o jovem, não. Quando eles estiverem lá na nossa idade, ou antes ou depois, eles vão estar fazendo o que a gente faz agora. Mas neste momento, né, a gente tem muito apoio, a gente tem organização de kits de produtos de higiene, a gente tem momento de lanche na casa espírita. Aí a Helena, que é a dona da casa lá, ela vem com a térmica de 2 litros, com um chazinho, e aí vem com biscoitinho. E tem uma pessoa daqui de Santa Vitória que ela, todos os meses, ela deposita na conta do Grupo Jovem R$ 100, e tem uma de Arroio do Padre, que todos os meses ela deposita R$ 50 para os jovens. Então, esse dinheiro aí eu vou sempre articulando, né, que não falte nada para eles, né, porque eu não quero ninguém constrangido dentro da casa. E eles têm liberdade, assim, ó, um jovem que está precisando de um abrigo, ele chega lá e, ó, eu estou sem um abrigo, por isso que hoje eu vim de bermuda. Então, vamos lá, gente, vamos se mexer, vamos pegar o dinheiro da casa dos jovens e vamos providenciar isso, né? E aí alguém já faz uma doação Sabe que voluntária, vai. quando eu vi aquelas fotos que a Dilara me mostrou de rápido ali no celular, né? Eu fiquei assim, pô, mas como eles conseguiram agregar tantos jovens, né? E no Hermena, porque você sabe que o Hermena no inverno é mais fechado, né? E aí eu me lembrei, né, que meu irmão participava do movimento evangélico, né? E ele me contava, que ele gostava muito de ir para os saraus que tinham na Barra do Chuí, entre música. E não tem problema que caia porque ela está sendo gravada, né? E ela vai para o YouTube depois, aí não vai ter problema, depois a gente reposta ela. Então, né, se ela der uma travada, pessoal, depois quem quiser dar uma olhadinha, ela vai estar postada integralmente novamente, né? Porque aqui está bem, é que ela tá oscilando. E por isso que eu digo assim que eu não sei, eu digo assim, eu pensava assim, eu ficava tendo para mim, pô, para chamar o jovem tem que ser algo parecido com o pessoal fazia, né, que eu sabia que eles faziam, né? Que era esses encontros, no caso, com música, né? E eu digo, tá, agora vi, é isso aí. É, eu digo Uma assim, parte pedagógica misturada com... pessoal, na Câmara de Passos tem um tapete, cor de areia, assim, né? Mas todo mundo que entra ali, principalmente em dia de chuva, vai deixando sua pegada no tapete e aquilo ali estava ficando. O que a gente poderia fazer para resolver esse problema? Vamos pintar esse tapete. Aí você botou o tapete lá e um botou Deus é amor, o outro botou com carinho se resolve A tudo. criatividade Tinta, deles tinta, é. aquele tapete ficou todo colorido, a coisa mais linda, e tá lá dentro da Câmara de Paz, o mesmo tapete. Uhum. E aí a gente tinha, a nossa mesa são 2 cavaletes e uma tábua preta em cima. Mas essa tábua preta está sem vida, então vamos da vida. Joga tinta nessa tábua e eles começaram a produzir, né, arte naquela tábua. Aí o Jesus E até. eles se sentem importantes com isso, né? E eu vivo sempre dizendo para eles: vocês são a vida da nossa casa. Vocês são os futuros trabalhadores da casa. Só que se a gente quiser trabalhar com eles o que é mediunidade, mas agora eu estou fazendo um trabalho também na escola, né?
Porque tem um professor que dá religião lá, e ele veio me chamando, pô, vai lá, hoje, podia dar uma aula de religião lá. Nossa, valeu a turma. Ah, no sexto, no sétimo, no oitavo e no nono. Ótimo. Eu vou dar 4 aulas de religião hoje, sim. Aí eu chego lá, não, a nossa aula é sobre religião, mas não é sobre a minha religião, é sobre religião de todo mundo. E ninguém que seja de outra religião tem que mudar só porque eu estou aqui. E aí, então, eu digo, tá, mas o que vocês pensam? A gente vive, morre e acabou? Não. Aí deixa eu te falar. Aí Sim. cada um fala o que pensa e eu vou conduzindo. Aí eu Não, digo, tá, mas eu não estou ligada na tomada. Não tem um carregador de bateria, vocês estão vendo? Então o que que me faz funcionar? Aí lá um sai, é espírito, professora. E a senhora anda espiritando por aqui? Ah, geralmente eu ando espiritando, mas tudo bem, senão. E aí, ai, mas é que ele hoje fez uma coisa muito ruim. Tudo bem, porque eu já fiz uma coisa muito ruim. Eu só não quero contar para vocês, mas eu já fiz. E agora eu não quero fazer mais. Então tá tudo bem. E essa palavra tá tudo bem é o que eu mais uso. Tá tudo bem. Às vezes na casa espírita, por causa que não sei o que, tá tudo bem. Tá tudo bem se tu parar de fazer hoje. Se tu continuar fazendo aí, já não tá tudo bem assim. Hoje, é bem isso, né? A gente passa por situações. Mas que eu faço isso com uma paixão, assim. tu tá falando aí, e eu escrevi aqui para trazer, porque me serviu para mim, né? E eu hoje, quando eu estava vendo o teu Face ali, tinha uma frase dela no começo do Face da Rosanelva ali, que ela escreveu que abrir a boca só depois de ativar o cérebro. E aí aí eu escrevi para mim aqui, eu estou precisando ativar esse modo. Então, e abrir Vira a a boca. boca só depois que tu não sério. Então a gente fala por impulso, às vezes. Porque o que foi dito, mesmo que. E outra Que coisa se que ele arrependa, fez. já foi, né? Já foi falar, já foi, já se foi uma agressão, né? Já atingiu o seu objetivo, já ofendeu, já machucou, já. E não tem como voltar atrás. Tu até pode te arrepender e pedir desculpa, mas o que aconteceu, já aconteceu. E aí sempre no trabalho escrito, assim, eu dou lápis para eles, né? Lápis. E aí eles escrevem, ai, porque eu tenho uma borracha. Não, não tem. Esse texto é igual à nossa vida. Quando eu erro, eu não vou pagar, não dá para pagar. Eu errei, fiz errado, vai ficar errado e daqui para frente eu vou fazer certo. Então tu errou no teu texto, tu marca aí, sublinha, põe entre parênteses, mas deixa aí, porque daqui para cá tu vai começar a fazer certo. E então Esses ensinamentos são muito bons. o que eu quero é os jovens perto, sabendo fazer escolhas. Então, eu já vou fazer o convite, Juliano, que esses jovens possam vir aqui um dia. Sim, com certeza. Tá? Vamos combinar um dia. Agora que está de férias, eu pretendo Então, fazer muita coisa com ele. Vai sair. Fazer um sarau, alguma coisa para pegar junto, no sábado junto com os meus nossos. eu digo aqui no Café com Café. O Café Cordei. Mostrar pro pessoal aí que eles É. também gostam disso. Deixar para a Rosinelda conversar, porque às vezes a gente sabe que o jovem, ele tem, eu vejo muito assim, né? Eles são simulados, né? Trabalhei muitos anos, eu não sou professor, eu sou contador, só que eu trabalho com clubes sociais há muitos anos, né? Aproximadamente 20 anos, 10 anos nessa área com jovens. E os meus jovens eram na área esportiva, né? E eu sempre vi isso, os jovens ele é muito acanhado. No momento que ele tem que se expor, às vezes a maioria se retrai, né? Então, hoje, eu digo assim, cara, tem que ser aquela pessoa que vai saber conversar com ele e dizer, tu quer ir lá, tu quer, né? Que se tu impor, vocês têm que ir lá. Já acabou, né? Eu comecei errado. Beleza? Então, eu digo assim, o jovem tem isso, né? O jovem E aí, ele tem o seu momento. eu entrei no 6º ano, no 7º ano, no 8º ano, no 9º ano, levei todo o planejamento daquela aula, tudo já no para colocar na televisão, no PowerPoint, e aí eu só ia e a minha atenção era só com eles. Se tinha alguém ali passando, eu ia falando e eles iam falando. E eu entrei em todas as turmas e quando eu saí, eles, ai, Sora, por que que você não dá aula de religião pra gente? A aula de religião é um saco. Eu me E o lembro professor na disse, minha época era horrível. o professor disse, não, vai, os alunos só querem fazer aula de religião. Então, o professor também. Vem assistir também, que aí tu vai fazer igual eu faço. E também na escola, muita gente que não acreditava, que achava que era tudo bobagem, não sei o quê. Eu estou sempre pronta, assim, ó. Que eu vejo que a pessoa. Na verdade, quando a gente se mostra como espírita, hoje em dia a gente não se esconde mais, porque antigamente, como diziam, né, não diz que és espírita. Mas hoje não, hoje a gente é espírita em qualquer lugar que a gente vá. E as pessoas procuram.
né? Sabendo que somos, né, quem é, e as pessoas procuram, porque chega um momento da vida da gente que a gente quer saber mais, né? E aí quem procura, aonde eu vou, né? Então a primeira coisa que tu vai fazer é aquela pessoa que tu conhece, que tem esse conhecimento, E eu agradeço, sim, ó, imensamente a Deus, a espiritualidade, por ter nascido na família que eu nasci, por isso ser tão presente na minha vida desde pequena, e essa facilidade que eu tenho, assim, porque eu fico olhando para a pessoa assim, e eu consigo perceber que a pessoa está guardando alguma coisa, que está magoando, está chateando, e às vezes não é nada tão grave que não possa ser resolvido. E aí eu já vou me aproximando, já começa uma conversa, e a pessoa, e eu digo, tá, mas tudo bem. Ai, mas é que tudo bem. Tu não é pior por causa disso. Porque todo mundo, quando começou a sua história, fez coisas. Mas hoje, como que, se isso está te incomodando, é porque hoje tu está disposta a fazer diferente. Então vamos começar hoje, eu te ajudo. E sabe dizer, bom, é bom. O Espiritismo, esse propósito desse programa aqui também é fazer a boa nova, no caso, né? Fazer a propagação do Espiritismo. E acabar com aquele negócio que espírita, né? Vai chegar na casa espírita e vai estar cheio de espírito lá e vai incorporar, né? E nada contra as religiões que assim tem, cada um com a sua crença, mas nas casas espíritas tem o seu horário, o seu tempo, né? E a gente tem a nossa casa espírita, ela veio com esse propósito. Quando a Dilara falou, olha, a minha ideia é um centro, o nome da casa é isso, né? Centro de estudos. Então, quem estuda, propaga, né? Então, essa é a ideia da casa. E eu digo assim, hoje, eu acho que o espiritismo está caminhando para um momento assim, a gente vê as casas espíritas, não só de Santa Vitória, mas do mundo, no caso, do Brasil inteiro, falando muito de Jesus, no caso, né? De Deus, né? Porque a vinculação que as pessoas estão começando a fazer com o espiritismo, que ele é uma doutrina, né? Para muitos até religião, mas é uma doutrina que fala de amor, fala de Jesus, né? Então, eu digo assim, essa é uma coisa que está se quebrando. As pessoas que estão conhecendo o Espiritismo, estão vendo que é o Espiritismo, né? Eu tenho aproveitado bastante, assim, porque eu e a minha amiga, minha colega lá da Casa Espírita, a gente dividiu. Ela faz a explanação da quarta e eu faço do sábado. Ela escolheu assim e eu aceitei. E, e eu falo assim o tempo inteiro, sabe? O Espiritismo como consolador, o que que é ser um consolador? O que que é uma pessoa que consola? O que que é esse propósito de consolar que o Espiritismo traz? Por que consola? Por que que o Espiritismo veio como consolador? Porque quando morre o meu filho, e eu acho que Deus é injusto, e aí então o Espiritismo vem te explicar por que que o teu filho teve que desencarnar agora, com 7 anos, e tu que tens 90 não desencarnas. Sim. Então o Espírito vai te consolar te explicando por que que isso acontece. Então te consola nesse momento. E aí, então, por que que eu sou uma pessoa boa e eu quero ficar grávida, eu não consigo ficar grávida, e tem tanta mãe ficando grávida aí que nem quer? E aí o Espiritismo vem te dizer que isso tem um propósito. Então, o Espiritismo como consolador, Jesus Cristo, quem está esperando que Jesus Cristo vai voltar aqui na Terra, ele já enviou o que ele prometeu, que é o que vai consolar as pessoas, fazer as pessoas entenderem por que tem que viver aqui na Terra, por que as pessoas têm um nível de vida diferente aqui na Terra, e por que as pessoas, o Espírito tem que ir, tem que voltar tantas vezes. Então, o Espiritismo vem explicando tudo isso para consolar as pessoas e também para confortar, né? Porque se eu souber que eu estou aqui, não é por causa de Deus, nem por causa de Maria, nem por causa de Jesus, eu estou aqui por minha causa. As coisas que eu fiz em outras encarnações me prepararam esse momento na minha vida. Então, se eu for melhor a cada dia, já estou programando uma nova encarnação melhor. Então, não é culpa de ninguém, não é responsabilidade de ninguém, é a minha Não responsabilidade existe comigo injustiça. mesmo. Não existe justiça e fui eu que programei o que eu estou fazendo hoje com as coisas que eu fiz antes. E eu lembro que o pai sempre me dizia assim, ó, Rose, nós somos o que fomos
e seremos o que somos. Eu ficava pensando, fomos o que somos. Se preocupar com o que somos estamos fazendo somos hoje. o que fomos e fomos o que somos. E eu ficava pensando, por que ele me diz isso? Vamos falar um pouquinho do seu Ademar, então, agora. Temos uns minutinhos ainda para nós falar E um depois pouco que ele desse... desencarnou, nós estávamos numa sessão de intercâmbio na Casa Espírita da Ana Pereira, e o Senei, enquanto acontecia tudo, desenhou, e eu sempre mexia, né, que a Rosa, minha irmã mais velha, era rosinha. E aí o Senei fez uma rosa vermelha, assim, com um caule verde, e botou, somos o que fomos e seremos o que somos. E todas são as minhas rosinhas. Então, aquilo ali não tinha outra coisa. Deixou o legado, como diz assim, dele, né? Aproveitando até, já que antes de te cortar, como ela já falou dessa história, essa era a única pergunta que eu trouxe sobre o seu Ademar. Que a gente ouve, né, muitas, dentro das pessoas que são espíritas, troca ideia, e eu já ouvi, e já tinha ouvido até aqui na casa também, que ele teria mandado uma carta psicografada. Isso é verdade ou ele nunca se manifestou em carta psicografada? Não, ele várias vezes já se manifestou. Sim, no como tu falou nosso agora. trabalho, na reunião mediúnica, mas nunca teve carta. O único registro escrito que tem, eu acho que é esse, né, Jesus? Dessa rosa aí. Sim, dessa mensagem que ele mandou. Não lembro Que é uma psicografia dele, só que né? De um modo diferente, no caso. Não é, eu vou trazer essa pergunta porque eu já ouvi isso em algumas Então, vezes. se aconteceu isso, não chegou ao meu conhecimento. O que vocês têm para nos contar sobre o seu Ademar para as pessoas que não conhecem ele? Porque nós, no meio espírita, né? Posso contar? Só se eu fizer assim. Não, É que assim, ainda que. Não, pode falar. Tem facilidade? Que. Eu apareço e ela fala. Não, até se o Jesus quiser ir acrescentando enquanto fala, tudo bem. Pode ficar tranquilo. É que eu sei assim, ó, que o tempo foi se reduzindo, né? Como eu sou professora e a aula é 45 minutos, o seu Ademar Pereira, ele sempre foi uma pessoa disposta a ajudar. Ele estava sempre pensando como ele ia chegar nas pessoas. E sempre de porta aberta para as pessoas irem conversar e ouvir o que ele pensava sobre, estavam com os problemas que se encontravam. E também eu lembro assim, ó, que um momento da vida dele ele começou a comprar produtos Clay. Eu ficava pensando, vai ter uma farmácia em casa agora? Sim, ele tem uma farmácia em casa. Era um produto natural e as pessoas chegavam lá com aquelas rupturas na pele, né, na perna, que eu acho que é provocado por varíola, por a falta de circulação, e aí ele dava esse remédio e aquilo, as pessoas se curavam, e ele conseguia chegar nas pessoas e fazer um bem ali, né? Então ele vivia a vida dele e eu ficava pensando, a pessoa vive 24 horas dentro da casa espírita. A pessoa vai sábado, vai domingo, sim, ele ia sábado, ele ia domingo, e às vezes ele chegava na casa espírita e não tinha celular naquele tempo. Ele chegava na casa espírita e aí, quando ele ia entrando em casa, seu Demar, eu precisava conversar com o senhor, eu estou com um problema muito sério. Na casa espírita. Espiritismo é na casa espírita. Claro, eu acho que ele fazia também um pouco essa separação, porque quando ele chegava em casa tinha 4 filhos, 6 filhos, e nora, e genro, e neto, e mulher, não tinha como atender ninguém ali, né? Casa pequena? Sim, a casa não era pequena, a família era grande. Então ele sempre vai para lá que eu já estou chegando. Aí ele voltava caminhando, às vezes, ia lá na casa espírita fazer o atendimento. Então ele sempre esteve pronto. E era um pai amoroso, e dentro da nossa casa nunca teve discussão de marido e mulher, isso aí o Jesus deve me concordar comigo, que eu nunca vi o pai e a mãe discutindo nada, entende? Tinham problemas? Tinham, né? Mas é que o senhor Ademar, assim, tem umas coisas que ele fez que... Sim, ele era uma pessoa... Ele é humano. Ele era uma pessoa espírita, né? Então... Melhor que ele podia. E ele sempre tentava se modificar, mas quantas vezes a gente tenta se modificar e não consegue, né? A gente tem, quando fala de seu Ademar, a gente fala na abertura de todas as casas de Santa Vitória. Acho que a única que ele não abriu foi esta, porque já não estava mais encarnado. A do Chuí foi ele que abriu. Não sei se é a mesma ainda, mas foi. Aquela do Rafael não foi ele que abriu, né? Porque também ele já estava desencarnado. Mas enquanto ele estava encarnado, ele fez parte de todas as aberturas da casa. Acho que era uma das
Sim, de vocês não foi, né? Não. Ele sempre dizia assim, ó, que quando começa um conflito numa casa espírita, ele quer a necessidade de segurança do pai dele. Então, quando começava um conflito, ele era Já falamos sobre isso aqui, né? Que não é que a gente pensa assim, pô, Santa Vitória tem 30 mil pessoas e tem 7 casas, né? Que eu olhei, 6 casas, 7 com Chuí, Santa Vitória. sete com Chuí, então assim. Então aí, pô, uma região que congrega aí o quê? 50 mil pessoas, mas, assim, entre o Chuí Uruguai, o Chuí Brasil e o Santa Vitória. E tem 7 casas, né? E assim, aí no começo eu tive essa ideia de por que tanta casa? E hoje eu compreendo, né? Claro, porque a segregação ela é necessária para que cada canto tenha uma casa e assim possa, assim como tu está explicando que tu vai abrir uma na praia do outro lado, Sim, e porque é eu necessário. tenho esse entendimento assim, ó, que uma casa espírita não precisa ser nada deslumbrante, ai, com cortinas de seda e com cadeiras assim. A casa espírita tem que ser uma coisa muito simples. E se aqui já está tudo muito bom assim do jeito que está, para que vamos trocar cadeira? Para que vamos botar cortina? Para que vamos botar um portão novo? Para que está funcionando tudo bem assim? Então já vamos dar oportunidade para lá na Brasileira não tem nenhuma casa espírita. Eu fico sempre pensando, lá se pudesse abrir uma Quando a casa. gente abriu aqui, a gente procurou nesta zona porque não tinha exatamente, né? Sim. E lá no Hermena, no Hermenegildo, eu digo para Jesus, no lado sul tem uma casa, agora nós vamos uma casa no lado do norte. Pode ser uma peça pequena, não precisa, ela pode ser filiada naquela casa. Os trabalhadores da casa vão, depois do atendimento aqui, vão ali e vão fazer o atendimento lá, que é uma extensão da casa espírita. E a gente estuda, vamos estudar as questões de centro espírita, a gente está ali nos livros, né? O mais simples possível. Ele não precisa de luxo, muito menos de muito, assim, do desnecessário, somente o necessário, né? O Eu centro acho que espírita tudo que somente o acontece na necessário. divulgação do espiritismo tem que ser uma coisa muito simples. Não precisa ser nada deslumbrante, não precisa ser nada. E outra coisa, lá na casa espírita também que a gente tem, que eu não falei, a gente tem meia hora de vibrações. Depois de todo o atendimento, a gente tem meia hora de vibrações, que são as orações que as pessoas, às vezes, uma pessoa entende que colocar o nome na caixinha tá chegando, a vibração vai chegar para aquela pessoa. A outra pessoa ainda está no outro nível, ou não, no outro nível, é um nível diferente. Ela entende que se ela ficar sentada lá na casa espírita mentalizando a pessoa vai estar. Mas ainda tem aquela que acha que no final de tudo poderia estar o nome da pessoa, falar o nome da pessoa, né? Fazer uma oração para Jesus, essa oração, vamos fazer um momento então, né? É meia horinha de vibrações, orações. A gente faz isso aqui também depois da nossa reunião. E também as pessoas que não conseguem chegar na casa espírita. Não é a pessoa que não vai porque não está com vontade de ir, porque não é assim, ó. Ele não tem muita vontade de ir na casa espírita. Ele gostaria, mas ele não vai, então eu vou ir lá. Não. Aquela pessoa, que nem a gente tem um senhor lá, que ele era frequentador da casa, e agora ele está meio desestimulado, e ele não caminha muito bem, então uma casa espírita vai nessa pessoa. Faz um atendimento. Ele fica numa felicidade. Só que os Jesus vão ter que ter cuidado para não engordar, porque a minha esposa dele está Então, ficando um pouquinho ali no seu Ademar, como fundador de todas as casas, da maioria das casas de Santa Vitória, menos das que ele teve, né? Sim. Começou à frente. Ele começou, Uma maior qualidade no perfume. foi o seu Valaguês, né? É, Mas ele trabalhava tá. junto. Mas não foi. Ele tá. Sim. Na fundação, não. Na fundação, não. Ele entrou depois. Aí depois veio o Amor e Caridade. Sim. Não, Não, foi o Amor Amor e Caridade. Tá? Depois ele chegou no Amor e Caridade, Casa da Paz, Casa da Paz. Depois a Caminho da Luz, que virou Ademar que Pereira. virou Ademar Pereira. E a do Chuí. E a do Chuí Bezerra já antes disso mesmo. Sim, uma das primeiras Nós casas fomos- que eu acho que o Ademar frequentou foi o Chuí. O Jacques falou que teve uma antes da Bezerra, né? Que era outra. Sim. outra, era Eu tô com 70 anos, É. eu tô te falando isso aí, eu acho que eu não tinha nem O, tinha 20 anos. o Jacques, que é o presidente de lá, ele teve E aqui. eu já ia lá. E hoje ele é conhecido, né, na cidade como espírita, como trabalhador de casas espíritas, tanto que ele levou o nome
de uma escola, né? Sim, Melhor, sim. uma escola levou o Sim, nome sim, dele, então toda Essa escola, essa Essa tá, escola essa escola, que quando fazem fizeram homenagem, foi baseado foi no seu baseada. trabalho de caridade que ele fazia nas Sim, pessoas. sim, porque ele trabalhou na prefeitura e ele atendia na parte de pedreiro, que ele era Mestre pedreiro. de obras. Então, as pessoas pediam, as pessoas, tá, vamos lá e não iam mais. Então, ele falava com o senhor Ademar, ele já ia lá, sabia, porque ele sabia como fazer, como Claro. instruir alguém para fazer. O mutirão lá dos Pinhos, ele trabalhou muito lá, Também. muito, muito, e o pessoal todo lá dos Pinhos, que cada um fez a sua casa e ele fazia orientação, e resolveram que a escola ia ser uma uma homenagem a E essa obra de agora caridade que ele fazia. a gente foi chamado agora para ver se a gente concordava que tivesse uma rua lá no mutirão com o nome dele. Vai Olha ter. só. Mas que justo. E a Casa Espírita, e lá na praia, o nome da nossa biblioteca é Hilda Ramona. É o nome da minha mãe. Da Porque nossa, a nossa, quando a gente criou a biblioteca lá, é, ficou assim, tá, mas que não vamos colocar, que não vamos colocar. E eu disse, olha, eu vou dar uma sugestão e se não concordarem, eu não vou ficar chateada, mas eu gostaria que o nome da biblioteca fosse Hilda Romano. E aí todo mundo concordou na E hora. ela foi Ela foi a também. primeira professora, uma das primeiras professoras do minha vida. Então a gente resolveu. Ah, tá, ela foi professora, mas ela foi trabalhadora do Sim. espiritismo da Casa também. Espírita, sim, junto sempre com o pai. junto, Ela cara. entrou junto com o Sempre junto. Ela era Sempre. médica. O pai era uma pessoa, um médium diferenciado. Ele tinha uma mediunidade muito, muito grande e era uma pessoa esforçada e ele ia muito. Naquela época, o pai já é velho de Marcos como sendo. Ele fazia parte de 4, 5 clubes de livro. Ele recebia livros, 4, 5, 6 livros no mês e ele lia tudo. Ele tinha uma biblioteca grandíssima. E ainda que ele Então, aprendeu a ele ler praticamente sozinho, porque ele só fez o primeiro ano na escola. Ele aprendeu a ler sozinho para ler livros espíritos. Então é um desses espíritos que nasce, Não, reencarna para fazer a sua missão, trazer o espiritismo aqui para trouxe, essa cidade, ele né? trouxe, e ele tinha uma mediunidade. O Valdemar era diferente. Eu Não, assisti a muito minha intercâmbio história com está ele. ligada com isso, Eu né? assisti Porque muito intercâmbio com ele. E ele Então, ele era passou, muito interessante. ele passou toda a vida dedicado à casa espírita. Então, quando todo mundo ia para um aniversário, ele ia na casa espírita. Quando todo mundo ia passear, ele ia na casa Eu espírita. acho que todo mundo que já esteve dentro de uma casa espírita, né, tem alguma coisa, alguma vivência com o seu Ademar, né? Eu, a minha primeira entrada numa casa espírita foi no Amor e Caridade, que a minha mãe me levou, por causa do seu Era tua Ademar, mãe? a Nara Rosário. Ah, tá. E aí a minha mãe levou lá, porque como ela tinha esse vínculo de, né, interligado na família do seu Ademar ali, entre eles. E eu me lembro que eu era pequeno, foi 85, né? 85, eu tinha 11 anos. Primeira vez que eu entrei numa casa espírita, tomei passe, tudo lá. E eu nunca mais esqueci dele ali. Ele estava na beira ali, quando fizeram uma passe, até fizeram um trabalho no meu irmão, né? De obsessão, de desobsessão. Então eu digo assim, acho que todo mundo que fala assim, pai, eu já fui espírito, já tive no espiritismo, vai ter uma história com o seu nome. por isso, os espíritos antigos, ou quem Sim. participou do espiritismo há uns anos atrás, conhece a história do Sademar, mas quem está chegando agora Com certeza. não conhece, não Você sabe sabe quem é. que eu lembro que uma das primeiras vezes, deve ser, que eu fui numa casa espírita, eu penso que tenha sido lá perto da rodoviária, entre a rodoviária e a Center Escola. Sim, é ali, Tá. ali onde era. Quanto E passa aí eu lembro que tinha uma senhora que se chamava Dona Diva, e ela incorporava na assistência, assim. Ai, eu adorava ver. Você chegava naquele casa espírita, eu estava preparado para ver ela se incorporar. Ela incorporava e aí levava ela para a câmara de passe. E não tinha porta, era uma cortina e faltava um pedaço assim embaixo para encostar no chão. Aí eu ia disfarçando, e entrava por baixo da cortina e ficava quietinha para incorporar. Eu não tinha E medo. a minha história também, eu comecei lá com o seu Ademar, na Casa da Paz, já estava na Casa da Paz, mas foi assim, eu desde os meus 12, 13 anos ouvindo vozes, mas eu busquei já mais na adolescência a questão da espiritualidade. E, claro, me levavam para outros lugares. Não, tem a mediunidade, levavam para centro de Umbanda ou coisa assim, mas eu não conseguia participar desses lugares. Eu ia, frequentava um dia, ia uma vez. E até que chegaram
num desses centros de tarde, não dormia mais, porque quando a mediunidade começa a explodir, tu começa aquilo a manifestar o tempo. Eu não tenho mediunidade ostensiva. Eu não sou médium ostensivo. Mas, é aquela coisa, né? Pra tu chegar no lugar onde tu chegar, eles fazem qualquer coisa. Então, eu comecei a escutar vozes e vozes, então eu fechava o olho para dormir, as vozes já começavam, os espíritos já começavam a se manifestar, e eu não conseguia mais dormir, resolvi ir buscar alguma coisa. Aí me levavam para terreiro, né, que chamamos. E um dia, de tanto buscar uma e outra que eu conseguisse me adaptar, né, porque não agradava muito o feitio de trabalho deles, não era o meu estilo. Não é o teu chão. Não era o meu chão, exatamente. Eu resolvi isso, não, preciso dormir, né? Então vamos desenvolver de uma vez isso aí, se é mediunidade, tem que desenvolver. Eu cheguei numa dessas e. Então tá, vai lá e fala com. Não sei como é que ele chama, né? Cacete. Pessoa responsável disse que tem mediunidade para desenvolver aqui. Quando eu cheguei na frente da pessoa, ela falei se tinha mediunidade, e o espírita, né, que estava manifestando, disse: Não, tu não é daqui. Tu procura centro de mesa branca, centro de mesa branca. E eu não sabia o que era na época também, né? E disse assim: Porque tu não é daqui. Estão te mandando ir para o centro de mesa branca. Eu disse: Tá bem. Né? Já eu não sabia, ainda não me aceitaram, tá? Resolvi ir embora. Aí perguntei o que era o centro de mesa branca, claro, do kardecismo. E aí me explicaram, né? Na frente da praça tem vai ali, fala com o seu Ademar Pereira e ele vai te ligar para mim. Passei um tempo ainda, demorei para ir buscar, mas o dia que resolvi, eu trabalhava com o Juliano nessa época, lá no escritório do Nils. Pedi uma folguinha, porque era no horário de serviço, para ir falar com o seu Ademar, naquele horário. E fui lá, entrei, era um corredor na época, entrei naquele corredor e estava sentado numa mesa no fundo lá numa sala. E eu fui entrando, e quando eu cheguei no meio do corredor, que ele levantou a cabeça, eu não cheguei nem a falar. Ele diz assim: entra, que aqui é o teu lugar. E nunca mais saí, né? Do Espiritismo. Nunca mais saí. Agora, não sei se Essa mediunidade dele eu não sei se não foi um dos melhores médiuns, mas foi o que ficou mais conhecido em Santo Vitória. Sim, e até porque ele tinha uma segurança, uma confiança, que eu lembro uma vez que trouxeram uma moça toda amarrada nos lençóis lá do Chuí, e ele chegou, entraram, fecha a porta. E ele disse: pode soltar ela. E a mãe dela dizia: não, ela vai quebrar tudo. Pode soltar, pode desamarrar ela. Ele já tinha preparado o mente e tinha certeza que moral, né? ele tinha confiança. E assim, ó, desde que eu comecei a trabalhar no casa espírita, eu nunca tive medo de nada. E hoje, no trabalho que a gente faz, eu também tenho confiança. Se acontecer uma coisa lá dentro, eu não tenho medo de nada. Eu tenho certeza que vai se resolver. Eu confio na espiritualidade que nos acompanha. Então, acho que é isso, né? Passamos uns minutinhos, porque a conversa é muito boa e a gente não quer parar. Mas não sei se vocês têm mais alguma coisa para dizer. Se falta só uns minutinhos, o que eu tenho para dizer é que eu fiquei imensamente feliz com o convite, né? Eu conversei bastante com Jesus também ficou feliz. Os nossos colegas lá da Casa Espírita sabem que a gente está aqui, sabem o que a gente está fazendo. E eu vou estar sempre à disposição, né? Precisarem que a gente venha para conversar sobre alguma coisa. A minha satisfação vem porque eu estou ultimamente dedicando muito mais tempo da minha vida ao espiritismo e à divulgação, ao movimento espírita como ele é preso. O que é se movimentar? Se movimentar é um movimento, é não ficar sentado no mesmo lugar. Então vamos lá. Eu fiquei feliz e nós que agradecemos aqui. E para mim, o espiritismo, eu já faço 5 anos que estou aposentado, mas antes eu já abracei bastante o espiritismo. Eu fui monitor na casa de Mar Pereira aqui, eu adorava, sabe? Eu cheguei a ter 40 lá como iniciantes. É muito bom. Até que eu mexendo nos meus papéis, lá às vezes eu acho meus cadernos de presença de chamada, digo: fulano, ciclano. Então, e eles também se movem.
Muitos estão, outros não. Mas sempre fiz umas aulas muito descontraídas, sabe? Isso aí de chegar lá, porque depois assim, não volto mais. Então, sempre fiz umas aulas descontraídas e não é só pegar o Evangelho e ler aquilo lá que as pessoas às vezes não estão nem entendendo. Tem tanto, hoje em dia, há muito tempo, tem muita coisa que dá para a gente aproveitar, muito livro. E agora mesmo eu estou lendo como é o mundo, não, a vida da mulher. Um romance da Zíbia Gasparetto, Lúcio. Você quer dizer, esse livro da Zíbia, romance, não sei o quê. Romance, para quem não está começando no Espiritismo, é um livro certo. Porque E ela da é. Zíbia, e esse do Lúcio, mais ainda. Porque a Zíbia, Quando no a vida início, escolhe o nome do livro. É um quando, baita é, livro. quando a Zíbia, no início, que veio com o espírito psicografado com Lúcius, né? A psicografia dele. E eu sempre Eu leio todos os dias. Me levanto de manhã, 1 hora, uma hora e tanto, e se eu ando com um livro embaixo do braço. Se eu chego no médico, eu levo um livro, porque evita da Rosinelli deixar parado do meu lado e começar a falar coisa que eu não quero ouvir. Então, pego, sento ali, as pessoas vão me É bom ser respeitar. irmão, né? Vou no banco, fico o tempo que vou ficar lá, daqui a pouco se encostam lá e vai, porque isso aqui é uma droga, fica ali um montão de gente, aquele funcionário. Eu ando com o livro embaixo do braço sempre. Quando Não, eu acho vou, impressão. não é de embaixo do braço. E quando vou escolher texto para doutrina ou para aula, eu sempre fico procurando como que aquele texto vai vir para a nossa vida diária, para a prática. Como aquele assunto vai vir para a nossa prática. E, e também essa função que a gente está falando aí do romance, a pessoa que começa a ler, ela quer uma leitura prazerosa. Eu não quero uma leitura de esforço, uma leitura de quebra-cabeça, uma leitura de meu Deus do céu. Eu quero uma leitura prazerosa. E o romance é uma leitura prazerosa. Eu tive uma lição com o Valdemar. Ele chegava lá no Centro Espírita, as pessoas às vezes tinham uma dignidade, e ele pegava 5 obras básicas, botava embaixo do braço da pessoa, a pessoa levava, não voltava nem para devolver os livros. Porque são livros que, enquanto tu não tem conhecimento, é um livro cansativo. Então não tem maturidade para não aquela tem. Exatamente. Dá romance que não tem quem não gosta. E esse que eu estou lendo, então, eu que já li bastante, eu estou apaixonado pelo livro. Hoje já teve na rádio até, e eles perguntaram a questão da como, falando sobre a quantidade de escritores que temos, né? De médiuns que psicografam. Então, para saber, então, que indicação, já aproveitando que passamos o tempo mesmo, então, a gente para saber a leitura, se ela é boa, porque tem muito livro, né? Muitos livros são bons, né? A maioria dos livros são bons, mas tem muito livro que ainda é uma fantasia. Como identificar isso? Né? Só lendo. Só lendo, mas Eu também... Só conhecendo eu só indico o livro, se a pessoa está com problema, não sei o quê, eu só indico o livro que eu li. Porque daqui a pouco eu empresto um livro para a pessoa, quando nós fundamos a casa, eu dei para casa 120 livros. E em casa eu devo ter outros 100 e pico. Eu compro muito livro. Então, eu sempre disse assim, eu tenho que dar um livro que a pessoa leia e que queira pegar outro. Vou dar um livro lá que fala... Então, não tem, a pessoa corre. Então, assim, para identificar essa leitura, eu sempre acho um mínimo de conhecimento tem que ter da espiritualidade, do espiritismo, né? Da espiritualidade, para saber se aquilo é real ou não. Porque às vezes trazem muita fantasia também, né? E terminam deixando aquilo como uma realidade. Se tu não tem conhecimento, isso aqui é real. Eu E, leio... inclusive, as novelas da Globo tem muito de fantasia. Mas o que acontece com uma novela que faz uma fantasia? Acontece que tu fica curiosa e aí tu vai buscar aquilo, entende? Porque todas as pessoas que assistem novela e tem essa parte espírita na novela. Quando a pessoa perde alguém da família, ele vai procurar centro espírita. E eu, às vezes, as pessoas vão indicar livro e indicam o livro errado. Então, eu só indico o livro que eu li. Porque uma pessoa da família se suicidou. Aí tu dá um livro lá que diz, foi por umbral e não sei o que, não sei o que mais. Meu Deus. Perdeste a pessoa. Sim. Perdeste. Eu já começo dizendo que, mas é que eu perdi a minha mãe. Não, também não está perdida. Não te preocupe, ela não está perdida. Ninguém espera. Em breve estaremos juntos, né? Uma coisa que eu falo também assim, a pessoa, não sei o que, diz, porque a pessoa, ele tá, como é que tu gostaria, porque eu não consigo, porque eu não sei mais, como é que tu gostaria de ver a pessoa, o espírito? Bem, como que tu acha que o espírito gostaria de ver aqui? Bem, então, trata de ficar bem.
Porque senão, se ele tem a oportunidade de vir te visitar, tu tá nessa tristeza, nessa revolta, nessa coisa que não Sem procura falar ficar a bem. vibração que a gente sabe que Sim. emite, né? E a Claro, pessoa sim. está Outra sentindo coisa, lá do outro lado. outra coisa que a eu Às nossa vezes, tristeza. às vezes o espírito está muito bem lá e nós estamos atrapalhando a vida dele no plano espiritual. Enviando todas as nossas tristezas, nossas angústias, e eles estão sentindo E e a vida ficam que passa, desesperados, o né? mais certo que tem é que todos nós vamos encarnar. Vamos chegar lá. Só não sabemos a hora no momento, mas pode ser daqui a pouco. Saindo daqui, a Rosnada morre e eu fico. Ele fica também. Será que eu já resgatei? Então eu quero ir também. Ela me convence, começa falando essas bobagens dela e me convence. Deixar um abraço aqui pro pessoal que entrou no live no finalzinho aí. Janete Araújo, Franciele Sorozobal, Isabel Cristine, Lea Mespac, Márcia Machado, Débora Araújo, Márcia Henrique, Arilene Borges, Maritza Ribeiro, Letícia Souza, Lea Mespac, que eu já falei, Gilmar, Júlio César, Tano, Dalgisa, Magda Correia, Vera Dil, nossa colaboradora, amiga, Veridiana Grill, Dona Deise, estava falando da Dona Deise hoje lá em casa, me lembrou dela. Dele é que a Rosa está falando. Veridiana Grill, Mora de Francisco. Sim, tá assistindo. Ela estava conosco aqui. Cecília Lima, Rita Correia, Cléia Almada, Luana Teixeira, Suzy Pimenta. Um abraço a todos que estiveram conosco na live hoje. Lembrando que essa live fica no Facebook por 30 dias, para quem quiser olhar. E no YouTube ela fica por tempo indeterminado. Fica lá nas páginas, redes sociais da Nova Era. Uma parte disso. Vocês. Então, Encerrar? Vamos fazer a oração de encerramento. Então, tem mais algum comentário? Não. Então, nós agradecemos a vinda de vocês. Eu acho que eu estou, assim, encantada com este programa, porque cada semana que a gente tem aqui, a gente está encontrando histórias da ficção da Vitória e relembrando, né? Então, eu estou, assim, adorando fazer o programa aqui para até trazer, né, para as outras pessoas. Eu acho que falta muito ainda para que todos saibam assim, o que é, né, realmente o Espiritismo. Mas eu sei que a gente caminha, passo a passo. Eu ainda penso que no ano que vem a gente possa fazer, quem sabe, um dia uma mesa, como a gente fala, uma mesa redonda, porque as pessoas ficam na volta, né? Como a gente tinha o programa no começo, ia ser em formato de mesa redonda, com podcast, assim, e hoje que é com várias pessoas de várias casas que tenham histórias para fazer um dia, pensei na ideia de fazer um conto espírita, né? Que vai ser o dia de nós contarmos algo que vivemos ou ouvimos, né? E eu acho que é esse o propósito da Casa Espírita, né? De trabalhar o espiritismo, né? Propagar o espiritismo, né? De uma forma ou da outra. E isso aqui eu acho que é um jeito que a gente está conseguindo fazer uma união de pensamentos, na verdade. Levar para as pessoas que o espiritismo não é para aquelas. A gente não está aqui para ajudar as pessoas que vêm em busca, né? Essa casa fica aberta para isso. Mas quem mais aprende é quem está aqui dentro. Quem mais recebe é quem sempre se dedica a isso. Então, a quem mais é dado, muito lhe será cobrado. então, se te foi dado mais, aproveita. Uma de que a maioria vem pela dor, né? Então, fazer que as pessoas cheguem às casas espíritas por amor. Isso. A pessoa vem pelo amor ou pela dor, mas a maioria vem pela dor. Então, que isso leve à curiosidade e que cheguem aqui pelo amor, né? Que seja pelo amor de aprender, de conhecer, uma característica do ser humano, a curiosidade, né? E agradecendo, então, mais um programa, que sejamos abençoados com tudo que recebemos, né, em todas as casas. Hoje, agora, com a união dos trabalhadores espíritas, hoje não, né? As casas sempre têm uma unificação aí, mas um tempo para cá andávamos meio afastados, conseguimos novamente se reunir com todos para que isso se torne um grande trabalho, porque sabemos que na espiritualidade estamos todos juntos, né? Não existe diferença entre seres humanos, somos todos espíritos criados por Deus e criados para sermos espíritos de luz. Chegaremos lá um dia, com a graça de Deus,
Que Jesus esteja desenvolvendo em seus pensamentos e possamos estar sempre aprendendo cada vez mais em tudo que vivemos. Agradecemos mais uma vez a noite de hoje, a este programa, que tem nos trazido tanta alegrias e conhecimento, e as visitas que nos vêm, né? Vem aqui, trazendo todas essas informações. Que Deus nos acompanhe. Todos nós vamos chegar lá. Mas Deus não tem pressa, a pressa é nossa. Cada um manda do seu. Eu converso bastante com as pessoas dizendo que vem pra cá conhecer a tua cara metade, porque passasse toda a vida procurando a tua cara metade. Então vem pra cá agora conhecer a tua cara metade. Porque é quando tu te enxerga enquanto espírito encarnado, corpo físico, e a outra tua parte que tu não imaginas que existe, então vem pra cá. Nosso outro eu, né? Porque ninguém é só metade quando a gente